Pai de justiça, nós te louvamos por esse dia, pelas bênçãos derramadas sobre cada um aqui, pelas tuas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que estamos recebendo das tuas mãos. Fique conosco no restante desse dia, abençoe todo o teu povo espalhado na face da terra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Hoje quem trouxe o tema foi eu e a base dele é sobre falar mal, né? Julgamento ao próximo, ao seu irmão. Tem textos no livro de Tiago que eu coloquei no começo, que ele cita sobre o ato de você falar mal de um irmão e você se tratar como Deus, porque o único julgador e legislador é Deus. Então, se você está julgando o seu irmão, mediante esse texto de Tiago, você está se colocando como Deus e isso não é possível, não deve ser feito, porque Deus, só Ele tem acesso ao que realmente a pessoa é, à essência da pessoa. Então, você não pode julgar a pessoa nesse sentido. E outro texto que eu coloquei no final é sobre o não julgar do Mateus 7, né, o livro de Mateus, que fala de Jesus sobre não julgar, sobre você tem algum problema em você, que no caso trave nos olhos, mas você está julgando a trava no olho do amigo, a trava no olho do seu próximo. Então é uma hipocrisia isso, porque primeiro olhe para si mesmo, depois você vai se preocupar em ajudar o outro. Tanto que ele cita assim, primeiro tire a trave do seu olho para você enxergar melhor e ajudar o seu próximo. Então essa é a base da lição de hoje. Sobre o tema, eu acho que o julgamento aí, como foi dito aqui, tem mais a ver com a condenação, é você condenar o outro. Condenar é praticar consequências no outro. Que ele faz isso, não quero mais estar perto dele. Tipo assim, houve um crime, vai ser preso. No caso, estou dando um exemplo, né? Aí no caso nosso, vou julgar, não quero ele mais perto de mim, condenando. Não quero que ele fique perto de tal pessoa que eu gosto. Não quero que ele fique aqui, quero que ele seja mandado embora ou seja excluído da igreja. No caso do julgamento aí, eu acho que está mais preocupado com a condenação, a consequência que vai ser feita em relação ao que aconteceu. Mas a questão do julgamento, eu acho que a questão que ele falou ali, questão de falar mal do outro, julgar atitudes, isso aí é natural do ser humano mesmo. A gente é natural e eu acho que tem um lado positivo, que é a questão de poder aprender a conviver nesse meio. Isso é um ensinamento, isso é um aprendizado, porque você vai aprender a conviver com pessoas te julgando, pessoas falando de você. Isso é um aprendizado. O problema é quando vem a condenação. É esse que é o problema. É quando a pessoa vai agir em relação a você em questão de te evitar, de te excluir, de te maltratar, de te xingar. Isso é o que é preocupante, temos que estar atentos. Bom dia. Hoje foi um tema, como todo domingo, um tema bem prático, sobre a importância de segurar sua língua. Essa é a verdade. Porque ela é como uma labareda, ela destrói tudo. E aí traz aquela analogia da floresta que pode estar bonita, grande, mas se tem uma centelha de fogo, ela vai destruir aquilo ali, vai causar um prejuízo muito grande e demora de você restaurar aquilo que você mesmo estragou, que você queimou. Trazendo isso para os nossos dias e para o contexto do ser humano, das comunidades, ou religioso, ou de escola, de trabalho, ou de amizades, o certo é trancar a boquinha, trancar a língua na boca. Você pode até, a Bíblia usa a língua, mas na verdade é sua mente. Se você fica julgando as pessoas aqui dentro, porque quem governa tudo é o cérebro, a gente tem que trabalhar tendo esse freio puxado. Aí o texto usa que nos cavalos, e eu me lembro muito lá no Piauí,
de meu pai, os vaqueiros colocando sempre aquela brilha para poder puxar e frear e controlar o cavalo, penso também que nós temos que ter esse controle aqui para a gente saber o que a gente fala, o que a gente pensa, vigiar o que a gente pensa, o que a gente fala. Isso é uma coisa que é ensinada desde tenra idade, desde pequeno, deve se orientar isso. Eu me lembro mesmo de eu e meu marido, a gente aqui com as crianças pequenas, a gente não querer saber e punir, chamar atenção, não comentar, não comente, não fale aquilo que você não tem certeza, para que você possa até construir isso. Porque não tem coisa pior do que você viver no meio de abutres, de urubu, só ver carniça, só vir falando mal, só vir criticando, é horrível. Isso ela adoece, tá certo? Então que fique essa reflexão. Tentar segurar, se controlar, você mesma vai colocar o seu freio. E o freio deve ser um freio que seja útil a você mesmo e ao outro. Muito bem, então esse foi o nosso estudo, a nossa conversa hoje aqui no nosso culto e na nossa escola, né? Quando a gente esteve conversando sobre esse tema. Tem alguns aspectos que eu queria mencionar. O primeiro é sobre a questão da intenção, tá? O que condena, o que é desagradável é a questão pode ser a questão da intenção que as pessoas têm. Então, qualquer coisa é ruim, é negativa quando a intenção não é boa, quando a intenção, né, quando o interesse de fazer aquilo é algo prejudicial. Tá bom? Então esse é o primeiro aspecto a se considerar. É por isso que temos que fazer tudo com a questão, levando em consideração a questão do amor, tá? A questão do amor, porque quando você ama, a sua intenção sempre será o melhor, né, para as pessoas que vão ser alcançadas com aquilo que você pensa, julga, fala e etc. Tá bom? Então, primeiro aspecto é intenção. É isso que agrada ou desagrada a Deus. Intenção. Tá? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é sobre a questão do julgar. O julgamento, ele é natural em todo ser humano e faz parte da existência humana. A gente julga o tempo todo. Tá? O nosso cérebro, ele tem informações e recebe, ele tem comandos que a gente já colocou durante a vida toda, né? E tem informações que ele está recebendo. Então ele pega essa situação, ele pega os comandos que a pessoa tem e pega também a informação que ele está recebendo, tá? Ele faz isso e ele julga. Ele faz um julgamento. Qual a melhor ação para esta situação? Tá? Então ele julga. Não tem para onde correr. E aí a gente julga coisas, situações, pessoas, né? O tempo todo. Tá? Não tem para onde correr, não. Isso é normal. Agora, então, por que a Bíblia diz por que é que Jesus, a Bíblia, diz para a gente não julgar? A ideia da Bíblia não é isso que eu estou falando, é a ideia de condenar, né? Então, o que a Bíblia está querendo dizer é não condene ninguém. Você não tem essa capacidade. Por quê? Primeiro, você não tem autoridade. Você erra também, como é que você vai julgar a gente que erra? Certo? Esse é o primeiro problema. O segundo, você não conhece todos os itens que levaram esses itens, que levaram aquela pessoa a cometer e a fazer aquilo. Você não sabe. Você só sabe de alguns detalhes. Você não sabe de tudo. Tá? Então, não temos autoridade, não temos as informações necessárias para fazer o devido julgamento. Isso quer dizer, então, que o juiz não pode julgar? Não, dentro dos limites humanos dele. Tá? É por isso que ele precisa de advogados de um lado, advogados do outro, para mostrar pelo menos grande parte das informações que tem sobre aquela situação, para ele fazer um julgamento. Então, não é que seja perfeita, né? Até porque as leis são feitas por homens e o pior,
homens interesseiros. Então essa lei não vai ser essa coisa toda, né? Ele está sempre fazendo leis que interessam a ele ou a quem paga ele para fazer aquela lei, tá bom? E sempre não é o povo que eles atendem, não, né? Senão a gente teria legislações muito justas, tá? Então a prova de que não é para agradar o povo que as nossas leis não são justas, tá? Não são. E daqui a 50 anos a gente vai olhar para as leis de hoje e vai dizer, meu Deus, quanta injustiça naquela época, né? É porque quem faz as leis, a gente vota em homens que não tem compromisso, não é? A gente está vendo aí o Congresso como é que é. Muito bem. O que a Bíblia condena, o que Deus condena é justamente a condenação. É quando você toma posições contra pessoas. E Deus ama pessoas. Lembra do caso da mulher adúltera? Né? Enquanto os religiosos estavam lá todos com a mão cheia de pedras para jogar nela, Jesus, mesmo sem concordar com o erro dela, Jesus ficou do lado dela. Percebe a diferença? Né? Então é isso que a Bíblia está ensinando, está chamando a atenção. Vamos parar de condenar as pessoas. A gente não sabe tudo sobre os motivos que elas tiveram para fazer o que fizeram. Tá? Agora, aí tem outra coisa. A gente precisa condenar o erro. Condenar no sentido não é sair atirando, não. Mas é dizer claramente, olha, não concordamos com esse erro. Tá? Agora, as pessoas são mais importantes do que os erros que elas cometem. Tá? O papel nosso, que queremos, que dizemos ser cristãos e queremos agradar a Deus, o papel nosso, né, é de repetir Jesus em relação à mulher adúltera. Você pode não concordar com o que aconteceu, mas você tem que ficar do lado dela. É por isso que Jesus, né, Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Esse é o título que os cristãos deveriam receber. Amigo de pecadores. Mas a gente não quer, né? Porque a gente é muito cheio de vaidade, muito cheio de orgulho e a gente não quer. Mas Jesus recebeu esse título, né? E a gente deve seguir Jesus também nisso aí. Tá bom? Ok. Então, olhe que seja uma semana maravilhosa para você e que tudo isso possa, de alguma forma, lhe ajudar, né, a refletir sobre o assunto. Não precisa concordar, mas pelo menos refletir sobre o assunto. Tá bom? Então, até mais. Deixa eu ir desligando aqui.